Olá, tudo bem? Meu nome é Camila e o meu sinal é esse aqui. O meu nome é Ramon. O meu sinal é esse aqui. Hoje nós vamos apresentar, Camila, algumas coisas bem interessantes. Mas a gente vai começar contigo. Tu que está aprendendo o básico na língua brasileira de sinais, o que tu pode mostrar hoje, o que tu está aprendendo ali no curso de língua brasileira de sinais? Hoje eu vou mostrar alguns verbos: gostar, não gostar, querer, não querer, poder, não poder, conhecer, conseguir, conversar, aprender, ensinar, ver, perguntar e ajudar. Parabéns, Camila. Está aprendendo a língua brasileira de sinais. Por que a gente está mostrando hoje esse vídeo? É porque é comemoração ao Dia do Surdo. E hoje nós teremos algumas apresentações. A primeira apresentação vai ser sobre o que, Camila? Chapeuzinho vermelho. Com vocês agora, a Priscila, que vai apresentar em língua brasileira de sinais. Ok? Preste atenção. Vamos lá. Olá, pessoal. O meu nome é Priscila. E eu tenho um sinal, esse sinal. Hoje, nós vamos começar com o quê? Com a história da Chapeuzinho Vermelho. Prestem atenção. Então, a Chapeuzinho Vermelho, uma menina que gostava muito de brincar, de estar no bosque, apreciando as flores. Era uma pessoa muito curiosa e ela ouviu simplesmente um barulho e foi ver o que estava acontecendo. Sim, que pediram para ela? Pediram para colocar o chapeuzinho vermelho ou o capuz vermelho e levar alguma coisa para a vovozinha. E tem que ir na hora certa. Por favor, a mãe dela pediu. E nesse caso, sim, ela obedeceu. Deram-se os abraços de despedida e então ela foi. Caminhando pelo bosque com suas cestas, com seus alimentos dentro da cesta. Então, ela parava para acariciar alguns animais e perceber alguns animais. Sim, alguns coelhinhos, outros animais, outros bichinhos na floresta. No entanto, tinha um outro animal meio suspeito. Era o lobo. Ele chegando na espreita. E ela simplesmente levou um susto ao ver quem era aquele bicho. Sim, era o lobo. E o lobo a cumprimentou e disse: "Oi, tudo bem? E o que você faz aqui?" Tudo bem." Então, o próprio lobo, ele perguntou: "A casa de quem você vai?" Eu vou lá num lugar um pouquinho longe, que é a casa da vovozinha." Sim, no meio das árvores, eu vou seguir esse caminho. E então eu quero chegar até a casa da vovozinha. Muito bem, Chapeuzinho. Mas você sabe que a casa da vovozinha tem um outro atalho. Então, ok. E ela foi, só que o lobo, ele simplesmente chegou na casa da vovozinha rapidinho, primeiro que ela, e quando viu realmente o lobo pegou a vovozinha e engoliu a vovozinha. Pegando aquele atalho, ele conseguiu pegar ela e engoliu ela. E, no entanto, trocou de roupa e se disfarçou de vovozinha, colocando sua roupa, seus óculos, o seu chapéu. E assim se disfarçou, correndo para
cima da cama, se tampando e se disfarçando de vovozinha. Olha só. E, no entanto, a Chapeuzinho bateu na porta e chamou a vovozinha de alguma forma. Sim, chamou a vovozinha de alguma forma. E aí, abriu-se a porta e ela foi percebendo algo, foi notando que estava dentro de casa. E aí, quando abriu a porta do quarto, percebeu alguém ali dizendo tchau. Para ela era a vovozinha, coberta praticamente todo o rosto. E ela olhou, mas que nariz grande é esse? Não te importa, é bobagem. O lobo falava, se disfarçando como a vovozinha. Mas essa boca, esses dentes, é tão grande, é pra quê? É pra te comer. Sim, e a Chapeuzinha foi engolida também pelo lobo mau. Olha só. E o lobo mau deitou-se na cama e estava ali dormindo e descansando. De repente, aparece uma pessoa na frente da casa da vovozinha e escuta um barulho estranho. Abre a janela e percebe o quê? Ele não acreditou no que ele viu, mas ele sabia que o lobo era mau. Então, ele foi lá, colocou algumas pedras nas suas costas, chegou, pulou dentro da casa da vovozinha e, no entanto, cortou a barriga. Sim, cortou a barriga enquanto o lobo dormia, retirou ali tanto a vovozinha que estava ali toda com dor e também retirou a Chapeuzinho Vermelho de dentro e pediu para elas irem e elas saíram. Então ele pegou aquelas pedras e colocou dentro do lobo, dentro dele, e costurou dentro da barriga dele, fazendo toda a costura enquanto ele estava dormindo. Então ele pegou o lobo nas suas costas e jogou ele para se desvencilhar totalmente dele. E aí a própria Chapeuzinho Vermelho e a vovozinha agradeceram esse lenhador. E foi essa a história. Enfim, muito obrigado. Gostaram? Gostaram da história? Legal. A gente apresentou. A Priscila, ela é aluna surda do Letras Libras e apresentou a história da Chapeuzinho Vermelho. Camila, agora a gente vai ter uma outra história. Que história é essa, sabe? Dos 3 porquinhos. É, os 3 porquinhos. Vocês querem ver mais uma vez? Então, vamos lá. Vamos ver, vamos convidar a Sheila. Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem. O meu nome é Sheila e esse é o meu sinal. O que nós vamos aprender hoje? A história dos 3 porquinhos. Muito bem. Existia um porquinho, existia um segundo, existia um terceiro porquinho. Mas o que eles fizeram? Existia um porquinho que era muito inteligente, né? Muito sábio, né? Esses 3, eles tinham cada um o seu respectivo sinal. E tinha a mãe do porquinho que pegou e falou para eles fazerem o quê? Ó, eu quero sim construir umas casas na árvore. Sim, vocês tomem cuidado no caminho. Ok. Então eles andaram pela floresta, os 3 porquinhos, procurando alguns lugares. E lá eles encontraram algumas árvores.
Sim, no meio da floresta. Vamos brincar lá no meio das árvores. Ah, mas eu quero brincar. Eles queriam brincar, eles queriam aproveitar. Não, pode ir, mas se cuidem. Cuidado que tem um lobo que é muito mau. Não, já sabemos a respeito disso. E eles foram brincar e foram apanhando as madeiras, juntando e carregando todas essas madeiras. E lá foram descarregando isso, fazendo um trabalho, enquanto os outros estavam brincando e se divertindo no meio da floresta. Existiam muitas árvores. E o lobo chegou perto deles, muito sorrateiramente, e os porquinhos brincando. Então eles estavam ali no meio da floresta e o lobo avistou eles. E ele queria se aproveitar e pegar e se alimentar daqueles porquinhos. E o que aconteceu? Eles estavam brincando, e o lobo, de uma forma muito esperta, chegando, e os porquinhos viram o lobo chegando e apavoradamente avisaram um para o outro que o lobo estava chegando. O que está acontecendo? Enquanto eles estavam brincando, é o lobo. E eles ficaram morreram de medo e saíram correndo. Saíram cada um correndo. E o lobo atrás, correndo também. Correndo, e eles se dividiram e cada um foram para suas casas. E uma casa, a primeira casa do primeiro porquinho, ele fechou a porta e ficou ali cansado. E o outro também chegou na casa dele, fechou a porta, colocou até algumas coisas para segurar a porta e ficou ali, esperando. E eles ficaram ali. No entanto, o lobo chegando perto da casa, e ele pensou, eu vou assoprar. Puxou tudo o ar, tudo que tinha, e soprou toda a casa. A casa simplesmente se mexeu e voou para todos os lados. E o porquinho ficou sem a casa dele, saiu correndo a pau e bateu na segunda casa. Mas o irmão deles, quem é? Abriu, tirou as coisas e entrou. E eles fecharam e ficaram ali. Então o lobo viu que existia uma outra casa, destruiu a primeira e agora foi para a segunda. Então ele olhou a casa de madeira. Ele chegou muito bravo perto da casa. Então ele olhou, assoprou, e então a casa se desmoronou para todos os lados. E os dois porquinhos ficaram apavorados com aquilo. Então os dois correram rapidamente, correram de uma forma muito veloz e chegaram o quê? Na casa do terceiro porquinho, que ele tinha construído de pedra, muito forte, muito resistente, uma casa extremamente estruturada. E os dois saíram correndo. E ele estava ali na casa dele. Quando ele abriu a porta, tentou abrir a porta, tinha alguém batendo na porta dele. Ele abriu, entrou outro dos dois irmãos dele. E por que entraram tão rápido? Ele fechou. E o que aconteceu? O lobo, ele está atrás da gente. Ele destruiu a primeira casa e também destruiu a segunda casa de madeira, de palha de madeira. E aqui é o melhor lugar para a gente se proteger. E o porquinho, dono da casa de tijolo, disse, não, essa casa aqui é resistente. Então o lobo correu atrás, de alguma forma, e lá ele puxou todo o ar e soprou. E a casa quase não se mexia. Então ele soprou mais uma vez. E a casa não se mexia. E ele soprou mais uma vez.
e a casa não se mexia. Então, ele puxou todo o ar que ele tinha e soprou. E acabou todo o ar. Ele ficou tão cansado. Ele não conseguiu, ele ficou muito bravo. Muito bravo. Então, ele pensou, analisou, olhou e visualizou algo lá em cima. Era a chaminé. Eu vou entrar pela chaminé. Então, ele escalou a casa. E então, eles pensaram, eu acho que ele vai vir pela chaminé. Vamos colocar essas lenhas aqui, que essas lenhas, a gente coloca fogo nelas. Então, bota muito fogo nessa lareira e sopraram e colocaram fogo naquela lenha. Só que o lobo, tentando subir na casa, depois entrou na chaminé e foi descendo. Quando ele sentiu em algum momento da lareira, o quê? O fogo que estava chegando na parte de trás dele. E ele tentou subir e saiu correndo. Chegou a pular e voar. E eles só viram o lobo voando por causa que queimou